O nome completo é Franklin Baxter Downs Morgan. Olha, eu nasci numa ilha no Caribe. A ilha chama-se Ilha do Milho, Corn Island. É uma ilha de colonização inglesa, porém é uma ilha que pertence a um país chamado Nicarágua. Portanto, inglês é minha língua nata e espanhol é uma língua do país que eu aprendi depois de grande. Eu nasci e tive toda a infância na ilha, até os 10 anos e meio por aí, que eu me mudei para o continente para estudar a escola secundária, porque não tinha escola secundária na ilha. A adolescência toda eu passei nessa cidade chamada Bluefields, que é a costa atlântica da Nicarágua. E aos 16 anos de idade, eu já tinha terminado a escola secundária, um ano antes, e vim para o Brasil estudar medicina com 16 anos. O interesse pela medicina, eu sempre brinco dizendo para as pessoas que na realidade eu nasci médico, né? Porque quando eu tinha tipo 3 anos de idade, embora não houvesse ninguém na ilha que fosse médico, quando me perguntavam assim, você vai ser o quê quando crescer? Eu estufava o peito e dizia assim, eu vou ser médico. Eu acredito piamente que eu já nasci médico, porque é a única coisa que eu imagino que é a única coisa que, vamos dizer, eu imagino que eu seria na vida. Porque se eu fosse fazer 200 vezes, em 200 reencarnações, eu seria médico em 200 reencarnações. O que foi que significou para você sair da sua terra natal e vir estudar no Brasil? Isso é uma pergunta bem curiosa, porque tem muita gente que acha que eu vim para o Brasil fugido de alguma coisa na minha terra, da revolução lá na minha terra. Ao contrário, quando eu vim para cá em 64, foi exatamente quando estourou a revolução no Brasil. Então, se eu tivesse fugido da panela, teria caído na frigideira, não é? Mas não, eu não estava fugindo de nada. Um senador da República, que era amigo do meu pai, me ofereceu uma bolsa de estudo para estudar medicina no Brasil. Eu achei que era uma oportunidade de eu me desgarrar, de eu me desligar de tudo quanto era a família, porque minha família é uma família muito forte, muito influente, muito conhecida, muito universal. Meu tio Davi era um homem fundador de uma igreja protestante maior do mundo em Nova York, certo? Então, eu tinha a oportunidade de ir estudar medicina em Nova York, mas eu não gostava muito de meu tio, certo? E eu não acredito que ele gostasse muito tanto de mim, né? Na minha terra, meu pai era um homem muito influente, que era outro pastor protestante, certo? Então, todo mundo me media assim, como o filho do reverendo Fernando Downs, não é? E eu era uma espécie de ovelha negra da família. Quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que eu não era ovelha de coisa nenhuma, certo? Porque ninguém me conhecia. Eu não tinha essa referência de ser sobrinho de meu tio Davi, de ser filho do reverendo Fernando Downs, certo? Então, foi uma coisa muito interessante. Eu mudei de uma civilização para outra, de costume para outro, de herança cultural para outro, certo? Tudo para mim foi diferente. Eu aprendi uma língua. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com 2 palavras na minha boca, em português, certo? Bom dia, que eu não sabia bem o que significava, e obrigado. A gente fez uma pesquisa de uma outra entrevista que você fez, onde você disse que quase foi estudar no Rio Grande do Sul, mas aí você acabou em Salvador. Como foi essa escolha e como você acha que ela impactou na sua carreira? Olha, quando eu vim para o Brasil, eu podia escolher qualquer universidade. Aí eu escolhi uma, depois mudei para outra, depois mudei para outra, depois o embaixador me chamou para tomar café da manhã na casa dele. Aí ele me diz, olha, vou lhe mandar para um lugar onde todo mundo é de sua cor, onde você vai sentir como se estivesse na sua ilha. E terceiro, o custo de vida lá é muito barato, muito mais barato do que qualquer outro lugar do Brasil. Bom, a terceira é uma grande mentira, certo? Porque Salvador sempre teve um custo de vida bem alto. Mas as outras 2 coisas foram verdadeiras. Todo mundo era de minha cor e isso aqui parece ter muito a ver com minha ilha.
pesca à base disso aqui, era pesca, todo mundo comendo peixe, todo mundo, pescaria era uma espécie de religião aqui, certo? Então, eu estava em casa, certo? Muito bom. Você acha que se você estivesse em qualquer outro lugar, você conseguiria se constituir da forma que você se constituiu aqui? Eu acredito piamente que sim. Porque eu tive a oportunidade de morar em vários lugares do mundo, tipo a Alemanha, tipo Nova York, tipo na França, tipo na Inglaterra. Mas eu moro no Brasil por gostar do Brasil. É uma opção minha. E qualquer um desses lugares que eu acabei de citar, inclusive dentro do Brasil, Rio de Janeiro, já morei 5 anos no Rio de Janeiro, certo? E eu era top no Rio de Janeiro, mais top do que na Bahia. Então você sempre foi um destaque. Ah, sempre, sempre, sempre. Então, mas morar na Bahia foi uma decisão minha. Você construiu uma carreira sólida como neurocirurgião, não foi? E também foi professor universitário? Fui. Quais foram os maiores aprendizados durante essa trajetória que você teve? Olha, eu vivi aprendendo o tempo todo, minha vida inteira. Eu continuo aprendendo, certo? Ontem de noite eu participei de uma webinar, como eles chamam, de cirurgia sobre coluna lombar. Aprendi outras coisas, certo? Discuti outras coisas e ensinei outras coisas, que eu vivo aprendendo e vivo ensinando. Porque ensinar é repartir conhecimento. Eu acho que todo mundo que atinge uma experiência X deveria começar a repartir seus conhecimentos. Infelizmente, o Brasil é um país onde quem sabe das coisas não ensina nada a ninguém. Certo? Então, mas eu fui professor universitário no Rio de Janeiro, Faculdade Fluminense. Eu fui professor assistente de neurocirurgia. Quando cheguei na Bahia, fui nomeado professor assistente de neurocirurgia da Universidade Federal, a mesma universidade onde eu estudei. Certo? Então, eu fui professor nos Estados Unidos, enfim, né? Eu vivo ensinando. Certo? Teve algum momento marcante enquanto você exercia a medicina aqui em Salvador? Em especial, assim? Momento marcante todos os dias. Porque neurocirurgia é o que eu chamo, uma especialidade de lidar com o paciente em cima do muro. Se você fizer alguma coisa boa para o paciente a tempo, você vai salvar a vida dele. Se você não fizer uma coisa boa para ele a tempo, ele vai morrer. Então, é uma ciência que vive lidando com a vida e a morte, certo? Então, dentro disso aí, eu tive muitos momentos marcantes. E vivo, continuo tendo, certo? Porque o doente neurocirúrgico é um doente diferente de todos os outros doentes na medicina, certo? Dizem que até brincam dizendo assim, o juiz pensa que é Deus, o neurocirurgião tem certeza que é. Tá? E isso é uma espécie de grande verdade, porque todo juiz acha que tem o rei na barriga, né? E o neurocirurgião tem certeza, porque para o sujeito ser neurocirurgião, ele precisa ser um sujeito muito bem preparado para isso, certo? E como foi esse processo para que você escolhesse a neurocirurgia dentre todas as outras especialidades? Eu teria feito neurologia clínica, mas quando no quinto para sexto ano de medicina, eu fui para um congresso brasileiro de neurologia clínica. E vendo todos os trabalhos, eu cheguei à conclusão de que a neurologia clínica é belíssima, mas pouco faz para o doente. Ou seja, tem muitas doenças dentro da neurologia clínica que são incuráveis, são somente tratáveis, certo? Mas no sexto ano, eu assisti, no início do sexto ano, eu participei do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Aí eu me convenci que a neurocirurgia é que realmente faz coisa para o doente, certo? Cura o doente. Porque um paciente que tem um aneurisma cerebral, que é uma das doenças mais delicadas no mundo, certo? Um aneurisma bem operado, o doente é curado para todo o resto da vida. Certo? Mal operado, ele vai morrer. Pronto. Então, mas a neurologia clínica se limita a dar medicação para o doente, tratar a epilepsia, dor de cabeça, tratar
doenças neurodegenerativas, doenças demências, etc, etc. Neurocirurgia não trata nada disso. Neurocirurgia trata tumor cerebral, tumor medular, tumor na coluna, certo? Doenças diversas da coluna, diversas do cérebro, etc, que são passíveis de cura na neurocirurgia. E a neurocirurgia faz isso. Certo? Eu aprendi a fazer. Se você pudesse resumir em poucas palavras, qual é o legado que você vem deixando e gostaria de deixar como médico, professor e referência? Quais seriam essas palavras? Eu deixaria como legado tudo que eu já fiz, certo? As tantas cirurgias que eu já fiz, as tantas pessoas que eu já curei, certo? Eu me considero um instrumento nesse sentido. Porque volta e meia aparece uma pessoa que diz assim, doutor, o senhor não se lembra de mim, mas 55 anos atrás o senhor me operou de um tumor cerebral. Eu fico alegre com isso. Eu fico alegre em poder ensinar para as pessoas mais jovens o que é bom fazer para o doente. Porque muitas vezes a pessoa pode ter muito conhecimento livresco, mas lhe falta a experiência, o feeling do que é melhor ele fazer para as pessoas, certo? Tá? Então, esse é meu maior legado, certo? Não é eu me orgulhar de ter tantos filhos, tantos netos, tantos bisnetos, nada disso. Eu me orgulho do que eu fiz, a minha medicina que eu exerci, certo? Eu nunca usei a minha medicina para o mal. Nunca ganhei um tostão desonestamente na minha medicina. Eu nunca fui chamado no Conselho Regional de Medicina para uma reprimenda, uma advertência, uma suspensão. Não. Minha carteira de médico é liso, limpo e bonito, certo? Então, esse é meu maior legado, certo? Que eu com toda essa problemática que eu citei, certo? Social, racial, de segregação, de preconceito, de tudo isso, eu continuo deixando o meu mesmo legado. Certo? E por último, qual recado você deixaria para outros jovens negros que, assim como você, gostariam de constituir uma carreira na medicina? Fazer medicina, sim. Fazer medicina, fazer neurocirurgia, eu diria que não. A não ser que a pessoa tiver, assim, um chamado muito especial para ser neurocirurgião. Neurocirurgião é uma coisa de vocação. Vocação de coração. Vocação de suprarrenal. Vocação de fígado. Certo? Porque se eu fui casado diversas vezes, a culpa foi inteiramente minha e a culpa foi inteiramente de minha profissão como neurocirurgião. Porque se eu tivesse feito qualquer uma outra especialidade, talvez tivesse ficado com o meu primeiro casamento. E teria perdido o último. Bom, então foi isso. Muito, muito obrigada mesmo por compartilhar essas coisas com a gente, viu? Tá bom. Foi muito, muito legal. Tá bom, muito obrigado a interessante. vocês. Obrigada. Tá bem. É isso. Acho que, em primeiro lugar, representatividade. Às vezes a gente acha que a gente precisa pôr uma faixa na nossa cara para poder representar algo, quando na verdade só o fato de cada pessoa existir, ser do jeito que ela é dentro do contexto da vida dela já é uma representatividade, não importa qual tipo que seja. Eu acredito que só o fato de eu ser uma artista, eu vivo em São Paulo, na periferia de São Paulo, então uma artista periférica, preta, que sempre tive, todas as minhas formações ocorreram de formas gratuitas, nunca paguei para estudar nada das coisas que hoje eu sei. Então isso, só o fato de isso existir, ser parte da minha história, já é uma representatividade. Então quando eu estou em cena, quando eu estou fazendo a minha arte, eu já represento tudo isso. Por mais que o público muitas vezes não tenha esse contexto histórico da minha pessoa, só o fato de eu estar ali resistindo, fazendo arte, já representa tudo que eu sou, sabe? Então, agora a inclusão que a minha arte oferece. Um trabalho específico que eu gostaria de ressaltar, que é o meu espetáculo que se chama Saxofone, Sonorizando a Conquista. Ele é um espetáculo que eu produzi todo em gramelô. Gramelô é uma técnica de uma língua inventada. A gente não usa nenhuma palavra de nenhum idioma que as pessoas conheçam. A gente vai improvisando na hora. E aí
é uma língua que você pode viajar por qualquer lugar do mundo, que as pessoas vão entender o que você está falando, porque elas entendem através do movimento do seu corpo, e não da palavra que você está dizendo. E então, uma vez assisti uma pessoa deficiente auditiva, e ela disse que foi incrível porque quando ela viu que o espetáculo não tinha intérprete de Libras, ela ficou preocupada. E aí, quando ela viu o formato da linguagem e a pessoa conseguiu entender tudo, incluiu ele na história, sabe? Então, acho que esse é um bom exemplo de inclusão. Você trabalhar linguagens que qualquer pessoa no mundo pode entender. Esse é só um pequeno exemplo, mas de modo geral, assim, mais amplo, a inclusão da arte está quando qualquer pessoa que se depara com aquela obra de arte que você criou, seja um quadro, uma música, um espetáculo, qualquer obra de arte que você tenha criado, se a pessoa aprecia aquilo, sente aquilo e sai diferente embora para casa, pronto, a missão da arte foi cumprida. A pessoa precisa observar aquilo, sentir aquilo dentro dela, e aquilo que ela sentiu precisa reverberar algo. E aí, pronto, a missão da arte foi cumprida, foi incluído tudo aquilo que o artista precisa. É que a arte dele influencie as pessoas, chegue nas pessoas, cause alguma coisa nas pessoas, nem que seja discordância, nem que você fale, eu discordo de tudo isso. Arrasou. Objetivo alcançado. Causou incômodo, causou. O importante é causar algo. Agora, sobre como a arte que eu produzo dialoga com as questões sociais, eu acho que já cai nisso que eu já disse sobre. Às vezes não é nem muito sobre o que você está produzindo, porque querendo ou não, a arte é um produto. Não é sobre exatamente o que você está produzindo, mas quem é que está produzindo e para quem? Para quem você produz? Porque uma coisa que é muito discutida sobre a arte elitizada, como a arte é feita da elite para a elite. E aí, quando você produz arte para os seus, com uma linguagem do qual os seus vão entender. Mas quem é os seus? As pessoas que estão ao seu redor, em sua realidade. Falando de um ponto de vista de quem faz arte na maior metrópole do Brasil, existe muita desigualdade social nítida, de um bairro para o outro, exemplo. Então, quando você deixa de fazer arte no centro das cidades e vai fazer arte nas periferias, nas favelas, quando você deixa de dar aula para filhos de pessoas mais ricas e vai dar aula para pessoas sem muitas condições financeiras, isso já é já é você dedicar a sua arte para os seus, entendeu? Então eu acho que não está tanto no produto que você realiza, e sim para quem você faz essa arte. Mas a arte é livre para todos, sim, de fato, mas você vai fazer uma linguagem para que quais pessoas entendam? Cheia de floreios e palavras difíceis ou técnicas super refinadas, dificílimas. Se a gente simplificar, não que as pessoas periféricas não vão entender coisas complexas, não é sobre isso, mas é sobre o tipo de linguagem que a gente escolhe. Para quais pessoas que a gente quer que entenda. Eu acho que mora mais nesse lugar, não exatamente no produto que você cria. Agora, se tem uma coisa que eu, como professora, eu sempre falo para as minhas alunas, às vezes elas apresentam uma cena, e aí eu sempre promovo uma conversa, né? O que você achou da cena da fulana? E aí, às vezes, a pessoa que está ouvindo a opinião do outro que assistiu, ela quer se justificar, ela quer falar qual foi a ideia dela. E eu sempre digo, o artista, quando ele solta a arte dele para o mundo e apresenta, a gente não pode controlar o que o público vai sentir ou pensar através daquilo. Mas eu queria que passar tal mensagem, mas todo mundo entendeu de outras maneiras. Não há o que fazer sobre isso. A gente não controla qual vai ser a interpretação do público sobre a sua arte. E aí, quando você é aberto a escutar o que o público ouviu, o que o público sentiu da sua arte, ao invés de querer impor a sua ideia, aí é que mora o segredo. Porque aí você consegue absorver aquilo e transformar em novas coisas, e quem sabe fazer até novas obras, a partir do ponto de vista do público sobre aquilo que você já produziu. Então, o público é que, na verdade, nos dá o nosso material, sabe? Pra gente continuar produzindo. Inclusive, no trabalho como palhaça, a gente ensaia, a gente traz uma ideia, um conceito, e aí quando a gente tá diante do público, tudo ganha uma proporção tão maior com a reação do público. Às vezes o que a gente acha que o público vai dar risada, eles não dão, e quando você faz uma outra coisa nada a ver, eles vão lá e cascam o bico. Então, eu acho que o palhaço o termômetro precisa do termômetro do público para conseguir fazer as suas cenas.
as suas piadas e as suas obras. Então, acho que o palhaço é um bom exemplo de como o público influencia na arte do artista. Isso se o artista se permitir. Porque o artista pode ficar preso em sua própria bolha e achar que só o seu mundo que é maravilhoso, e infelizmente muitas pessoas fazem isso e não conseguem evoluir, ficam presas na sua ideia, se limitam. A gente do meio da arte costuma dizer que a arte ela tem poder. Ela por si só já é poderosa. Como eu disse um pouquinho antes, às vezes não é sobre o produto que você cria, tipo, vou fazer um espetáculo, uma performance que fala sobre inclusão de pessoas gordas, vamos supor. E aí isso ser um enfrentamento ao preconceito. Isso é uma forma também, mas é só uma das formas. Uma dessas maneiras, a gente não precisa fazer uma coisa que fale sobre isso. A gente pode trazer as pessoas, exemplo, as pessoas gordas, obesas, com questões no corpo, para fazer arte, para serem glamurosas e expor a arte delas. E isso já é o poder da transformação. Eu não necessariamente tenho que fazer uma música que fala da inclusão de pessoas PCDs, mas trazer pessoas PCDs e pôr elas para produzirem músicas, entendeu? É um pouco mais como reverter isso. E a minha arte em si, eu já tenho mais de 10 anos, né? Acho que vai fazer uns 11 anos que eu estou na caminhada da arte. Não, profissionalmente, né? Porque eu faço arte desde criança. Mas profissionalmente vai fazer 11 anos que eu estou aí na caminhada. Então eu já passei por várias fases. Já tive a fase da militância, a fase do contemporâneo, a fase do quando você diz sem querer dizer, sabe? Muitas formas de se trazer uma representatividade na sua arte. Mas hoje eu acredito nisso que eu disse um pouco antes. O fato de você estar ali já é o suficiente. O fato de você resistir como artista já é o suficiente e tá produzindo. E, ai, mas você vai falar de flores e amores e coisas belas. Infelizmente, na realidade que a gente tem no mundo, é impossível a gente só falar de flores e amores e coisas belas. Se a gente trouxer a nossa realidade para a arte que a gente produz, isso já é o senso crítico o suficiente. Isso já é trazer a realidade para as pessoas o suficiente. Só da gente ser sincero e trazer a realidade de cada um. E você pode ser uma pessoa rica, cheia de privilégios, e aí você traz essa sua realidade para sua arte e vai atingir um monte de gente e um monte de gente vai falar assim, caramba, essa realidade existe. E daí já abri várias chavinhas na cabeça de um monte de gente, sabe? Então eu torno a repetir, não é sobre o produto que você produz, é sobre você estar produzindo. Quem vai atingir com o seu produto e qual a consequência que o seu produto reverbera. Acho que é um pouco mais sobre isso. Eu sou repetitiva nas minhas respostas, mas eu acho que é por causa que eu tô falando que eu realmente acredito. O saxofone é o meu primeiro trabalho autoral. Autoral, eu digo assim, que surgiu de mim, mas ele é um trabalho um dos mais recentes. Ele vai fazer 2 anos. E como eu falei, eu já tenho quase 11 anos na caminhada e eu tenho muitos outros espetáculos e músicas que eu fiz parte da criação, junto com outras milhares de pessoas. Eu tenho um coletivo de teatro que se chama Bando Jassanã. É o meu coletivo mais antigo de teatro. A gente, esse ano de 2025, completamos 10 anos. E todos os nossos espetáculos, a gente começou na Fábrica de Cultura, que é um projeto do governo de São Paulo. E, e aí a gente se encontramos nesse projeto, que era o Projeto Espetáculo, e aí a gente foi se consolidando um coletivo de teatro. E todos os nossos espetáculos foram feitos de forma colaborativa, criação colaborativa, quando cada pessoa contribui para a encenação, para a criação de cenas, para a dramaturgia do espetáculo. E foi assim que eu conheci o processo de criação de um espetáculo. Para mim era normal, todo mundo fazia assim. Depois, quando eu fui para as escolas de teatro, das quais eu estudei, que eu fui vendo que o processo não é assim sempre. Cada um tem a sua função. O dramaturgo é quem escreve, o diretor é quem dirige, o ator atua, o cenógrafo vai fazer só a cenografia, o técnico de som só vai cuidar do som. E aí eu falei, nossa, é uma outra realidade, porque teatro de grupo, todo mundo faz tudo.
E é uma grande confusão. Mas isso retrata também o teatro de periferia, porque se a gente tem 15 atores, vamos dividir, um vai ser o produtor, o outro vai ser o iluminador. Não vamos pôr 15 atores em cena, ainda ter que arranjar uma equipe técnica enorme. Quem é que tem dinheiro para isso? Aí os que vai cada um receber o quê? R$ 50? Sabe? É tipo isso. Por isso que o teatro de grupo, todo mundo se vira com o que tem, com as pessoas que tem, cada um se divide, por questões financeiras. Isso já revela muita coisa. E aí o saxofone surgiu na minha segunda formação de teatro, quando eu estava estudando palhaçaria. E aí era só um experimento cênico, da qual o estímulo para fazer a cena era fazer alguma coisa que você sempre quis em cena. E eu tinha acabado de ganhar o meu sax. E eu falei, vou usar o sax em cena, já era. E eu fiz uma coisa completamente nada a ver. E aí todo o professor deu uma devolutiva, e aí ele falou uma coisa que eu fiquei muito brava. Ele falou que era muito sensual me ver tocando sax. E todo mundo da turma concordou. E eu fiquei brava. Falei, eu tô aqui me dedicando um pouco, me sensualizando. Mas aí quando eu entendi que o palhaço pega tudo e escracha de uma vez, eu falei, quer saber, eu vou pegar essa sensualidade e vou escrachar. E eu, depois de 4 anos estudando comicidade, eu consegui virar essa chavinha dentro de mim e não me incomodar com a sensação do público. Ouvir a sensação do público e trazer isso pra mim. E escrachar de uma maneira que às vezes até o público fala, peraí, calma, vamos com calma, é muita informação. E assim eu criei uma cena que o primeiro formato era um sexo com um sax. Um boom, todo mundo achou maravilhoso. Quando eu terminei a minha formação, é que aí eu chamei um grande amigo para dirigir, chamei um grande amigo para fazer a sonoplastia, e assim a obra foi se transformando, com a ajuda da criação também dos meus outros amigos artistas. Agora, o saxofone, a gente foi contemplado com um edital da Prefeitura de São Paulo, a gente conseguiu fazer uma circulação por vários lugares importantes da cena de São Paulo, tudo de graça, e assim o projeto vem crescendo, um passo de cada vez. Mas vários trabalhos que eu já fiz aí à parte do saxofone, trabalhos mais antigos, de diversas formas de criações diferentes. Eu digo que a minha escola foram na prática, principalmente, porque eu consegui observar jeitos de se criarem por causa das pessoas. Cada um tem um jeito de criar, cada um tem um jeito de interpretar, e aí você vai falando, eu não sei muito bem isso aí não, hein, mas aí você vai observando, você vai aprendendo. E a escola só veio para nomear aquilo que eu já tinha tido contato e me ajudar a me desenvolver um pouco mais. Porque na arte, a gente aprende mesmo é na prática, não tem outra. O afrofuturismo é um movimento estético, filosófico e cultural que une a experiência da diáspora africana a elementos de ficção científica, tecnologia, espiritualidade, especulação social e utopias negras. Trata-se de um modo de imaginar futuros possíveis onde pessoas negras são protagonistas, mas também de revisitar o passado e o presente a partir de perspectivas afrocentradas, questionando narrativas coloniais e propondo alternativas de existência. Embora o termo afrofuturismo tenha sido cunhado apenas em 1993 pelo crítico cultural Mark Baer no ensaio Black to the Future, suas raízes são anteriores. Escritores como W.E.B. Du Bois e Pauline Hawkins, no final do século XIX e início do século XX, já imaginavam realidades alternativas para as populações negras. Durante os anos de 1960 e 1970, em meio aos movimentos de libertação negra, artistas como Sun Ra e George Clinton utilizavam metáforas espaciais tecnológicas e futuristas para expressar o desejo de emancipação e pertencimento cósmico. Assim, o afrofuturismo não nasce do nada em 1993, mas sistematizado, isto é, ganha o nome a partir desse momento. Entre as principais obras destacam-se artistas como o músico Sun Ra, que com sua orquestra criou performances cósmicas e álbuns como Space the Place, fundindo jazz experimental com mitologia africana e ficção científica. Já na literatura, Octavia Butler se tornou um marco especialmente com obras como Kindred, a série paternista nas quais ela trabalha temporalidades alternativas, relações de poder e memórias da escravidão. Já na música popular, George Clinton e o coletivo Parliament Funkadelic marcaram os anos 1970 com performances que misturavam funk, imaginário social e crítica social. Mais recentemente, artistas como Janette Monáe deram um novo fôlego ao movimento, utilizando a estética ciborgue e narrativas distópicas em álbuns como Dirty Computer. Já no cinema e quadrinhos, Pantera Negra da Marvel tornou-se um marco cultural a projetar uma utopia tecnológica de Wakanda, um país africano livre da colonização europeia.
O afrofuturismo se estrutura em torno de alguns eixos recorrentes: o resgate da ancestralidade, a revisão crítica da história, a manipulação do tempo por meio de viagens temporais e realidades alternativas, a apropriação da tecnologia e da ficção científica como instrumentos de libertação e valorização da identidade negra, em múltiplas dimensões, como de gênero, de sexualidade e também o evento da diáspora africana. Tais temáticas criam pontes entre o passado, presente e futuro da população negra, reafirmando a agência dessa população no imaginário global. Atualmente, o afrofuturismo ultrapassa fronteiras da literatura e da música, expandindo-se para artes visuais, moda, design e produção digital. Artistas como Beyoncé e Solange Knowles incorporaram elementos afrofuturistas em seus trabalhos, enquanto coletivos artísticos exploram realidade virtual, NFTs e outras tecnologias emergentes para reimaginar futuros negros. No campo acadêmico, pesquisadores têm discutido as diferenças entre afrofuturismo, sentado muitas vezes na experiência da diáspora, e africanfuturismo, termo popularizado pela escritora nigeriana Nnedi Okorafor, mas voltado para as culturas e mitologias africanas contemporâneas. Assim, o movimento segue em expansão tanto como estética cultural, quanto como ferramenta política de resistência e de imaginação.